pessoal. Então, boa tarde para mais esse seminário aqui do Grupo de Ótica, né? Hoje a gente vai ter a apresentação do Alisson aí sobre oscilação laser, né, em um sistema contendo átomos frios aí. Ele está fazendo mestrado sob a orientação do professor Tabosa e Alisson, por favor, fique à vontade aí para a sua apresentação. Seu microfone está desligado, Alisson. Alisson, seu microfone está desligado. Perdão. Agora voltou, né? Sim, agora estamos ouvindo. Tá. Obrigado, né? Boa tarde a todos. Eu me chamo Alisson e sou aluno de mestrado em Física. Sou orientado pelos professores Tabosa e João Carlos. E o tema da minha pesquisa é a oscilação laser via ganho óptico magneticamente induzido em átomos frios. E eu fiz essa apresentação tentando trazer o máximo de detalhes, né, o objetivo da minha pesquisa e os procedimentos experimentais, né, trazendo sempre uma abordagem teórica. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, sendo que na primeira parte eu introduzo a ideia de laser, né, também falo sobre os átomos alcalinos, só que dando ênfase na estrutura dos níveis de energia do césio, a interação da radiação com o átomo, né, que permite a técnica do resfriamento dos átomos, e também o espectro de EIT, que é a transparência eletromagneticamente induzida. Na segunda parte, eu falar sobre o procedimento experimental, né, que inclui a cavidade óptica e os lasers usados no experimento. E na terceira parte, eu apresento os resultados experimentais obtidos e as conclusões. Como o objetivo da minha pesquisa é observar uma oscilação laser, né, num sistema já desenvolvido aqui pelo grupo de átomos frios, vou falar do princípio do laser. Então, imagine um sistema atômico de 2 níveis, e que o sistema está inicialmente no estado fundamental, e daí ele interage com o fóton, né, com a energia correspondente à diferença de energias entre os níveis, e ele absorve esse fóton e vai para o estado excitado. O que acontece em seguida é que ele vai querer retornar ao estado fundamental, e nesse processo o átomo ele emite um fóton, né? E essa emissão é chamada de emissão espontânea, e nesse caso o fóton ele pode ir para qualquer direção. Outro tipo de emissão, que foi proposta por Einstein, é a emissão estimulada, onde o átomo ele já está no estado excitado, e ao interagir com o fóton, ele decai para o estado fundamental, emitindo um outro fóton. Então, nesse caso, aí teremos 2 fótons. E esses 2 fótons, eles são iguais, né? Ou seja, ele tem mesma frequência, mesma fase e mesma direção. E o laser, ele utiliza esse princípio de amplificação do número de fótons iguais, né, para formar uma luz altamente coerente. Bem, para operar um laser devidamente, vamos considerar um sistema aqui de 4 níveis, onde vamos imaginar o átomo no estado fundamental N1. Então, ele absorve um fóton indo para o estado excitado, N2. Em seguida, ele decai rapidamente aqui para um estado metaestável, N3, permanecendo por um tempo de vida longo, né, da ordem de microsegundos. E daí ele decai para um outro estado metaestável, né, N4, emitindo um fóton por emissão estimulada. E aí ele permanece nesse estado por um tempo de vida curto, da ordem de centenas de picosegundos ou nanosegundos. Então ele decai novamente para o estado N1 e assim repete o ciclo. Então, como o tempo de vida dos átomos no estado N3 é bem maior do que no estado N4, também é de se esperar, né, que o número de átomos no estado excitado, né, N3, seja maior do que no N4.
E quando o número de átomos no estado excitado ele é maior do que do estado fundamental, isso recebe o nome de inversão de população. E não é possível inverter população com apenas 2 níveis, né? O máximo que se consegue é igualar as populações. Então, é necessário de um sistema maior de 2 níveis, né? É possível com 3 ou mais, né? Aqui eu coloquei exemplo de 4, para poder operar o laser, né? Então, para o funcionamento do laser, é necessário um meio de ganho, ou meio ativo, uma cavidade óptica, né? Formada por 2 espelhos, sendo um deles totalmente refletor e outro parcialmente refletor. Esse espelho parcialmente refletor ele deve permitir a saída de uma parcela dos fótons, né? Ele deve permitir a saída do feixe e também uma fonte de bombeio, né? Que pode ser uma corrente elétrica ou luz, né? Que vai excitar o sistema. E uma característica que difere o laser de outras formas de luz é a sua coerência, né? Ou seja, todos os campos elétricos dos fótons, eles oscilam em fase, possuem o mesmo comprimento de onda e se propagam na mesma direção. E essa última característica, né, é chamada de colimação, e é o que permite que a luz ela permaneça por como um feixe estreito, né, e confinado por longas distâncias. Então, no funcionamento do laser, temos que entender o que é o ganho. Né? O ganho laser ele é a medida do quão bem um meio do quão bem um meio amplifica fótons por emissão estimulada. Então, para entender o mecanismo, né, de ganho, nós vamos assumir que criamos uma inversão de população, então podemos ter o laser. Né? Então, quando um fóton estimula um átomo excitado a emitir um outro fóton, com a mesma frequência e fase, né, isso é um ganho. Então, vamos considerar que um fóton estimula um outro fóton aqui, temos 2 fótons. Esses 2 estimulam outros 2, temos 4, e assim por diante. Então, fica claro que o ganho ele tem uma natureza exponencial. E se nós pensarmos num feixe de fótons viajando como uma onda eletromagnética, podemos ver que a potência da onda aumenta se a taxa de emissão estimulada, né, for maior do que a taxa de emissão espontânea. Então, matematicamente, nós podemos expressar o ganho em termos da variação de potência de um feixe como G igual a ΔP dividido por P ΔX, onde ΔP é a diferença de potência do feixe ao atravessar o meio de ganho, de comprimento ΔX, e P é a potência aqui de entrada. Bom, embora os lasers convencionais eles operem dessa forma, usando inversão de população, o nosso sistema é um contra-exemplo que não tem inversão de população. Então, no nosso experimento, nós criamos um laser, onde o meio de ganho é uma armadilha de átomos de césio, que são átomos alcalinos, né? E para entender o mecanismo por trás do ganho do nosso sistema, precisamos entender um pouco da estrutura desses átomos. Bom, os átomos alcalinos eles são os mais parecidos com o átomo de hidrogênio, e por isso eles são chamados de hidrogenoides e podem ser modelados como hidrogênio. Os átomos alcalinos eles possuem configuração de gases nobres e mais um elétron. Esse elétron ele fica numa camada. Esse elétron ele recebe o nome de elétron de valência. E a motivação de usar átomos alcalinos nesse tipo de experimento é que esse elétron ele determina o momento angular, tanto orbital como de spin do átomo como um todo. Bom, então, ao fazer a distribuição eletrônica do césio, nós vemos que o elétron de valência está na 6ª camada, sendo que no estado fundamental, esse elétron está no subnível S, correspondendo ao número quântico orbital L igual a 0. Nós podemos excitar esse átomo fazendo esse elétron ir
para a subcamada P, correspondendo a L igual a 1. Então, a princípio, nós podemos pensar que os níveis 6S e 6P, eles possuem a mesma energia, né, uma vez que o número quântico principal, N, é o mesmo. E quando dois estados eles possuem a mesma energia, nós dizemos que esses estados são degenerados, mas não é bem isso que acontece nesses subníveis, né? Então, para entender a quebra da degenerescência, nós vamos abordar as estruturas fina e hiperfina do césio. Bem, a estrutura fina, ela surge a partir de correções relativísticas, onde considera o efeito do campo magnético gerado pelo núcleo sobre o elétron, no referencial do elétron, né, uma vez que no referencial do elétron é o núcleo que gira em torno dele. Então, a modificação do Hamiltoniano, ela é proporcional ao produto do momento angular de spin com o momento angular orbital. E nós chamamos essa interação de interação spin-órbita. Mas, além disso, nós definimos o momento angular eletrônico total como a soma dos momentos angulares orbital e de spin. E aí entra a vantagem dos átomos alcalinos, pois o núcleo e todos os elétrons das camadas mais internas, né, com exceção do elétron de valência, eles possuem momento angular nulo, né, quando somados. Então, como o spin do elétron é meio, e ele pode assumir os valores de 0 ou 1, a depender da subcamada, né, S ou P, J pode assumir os valores de meio ou de 3 meios, para o caso de L igual a 1, ou de meio para o caso de L igual a 0, no caso do estado fundamental. Nós podemos expressar também a interação spin-órbita em termos dos operadores do momento angular, né, dos operadores quadrados dos momentos angulares. E para cada conjunto de valores de L, S e J, né, nós vamos ter uma modificação da energia, ΔE, quebrando assim a degenerescência. Bom, então existem duas formas de excitar o átomo, né, do subnível S para o subnível P. Essas duas transições, nós damos o nome de linha D1 e de linha D2. Mas nós vamos focar apenas na linha D2, que é onde o nosso sistema trabalha. Bom, e quando levamos em conta o efeito do spin nuclear, de forma semelhante à interação spin-órbita, né, nós temos a interação hiperfina, em que o Hamiltoniano ele é proporcional ao produto do spin nuclear e o momento angular eletrônico total. Bem, além disso, nós também definimos o momento angular atômico total, como F, né, como a soma de I com J. E, novamente, né, para cada valor de J, nós temos valores possíveis diferentes para F. Então, no caso em que J é igual a meio, F pode assumir os valores de 3 ou 4, e no caso de J igual a 3 meios, F pode assumir os valores de 2 a 5. E também podemos reescrever, né, o produto de I com J em termos dos operadores de momento angular, quadrados, né? E então, para cada conjunto de valores de F, J e I, nós temos novamente outra quebra de degenerescência, dando origem à estrutura hiperfina. Bom, isso que eu falei até agora é importante para entender o funcionamento do nosso sistema, né, uma vez que os lasers de resfriamento, eles operam nessa transição F4, F'5, e os lasers do experimento, eles operam na transição F3, F'2. Então, quanto ao resfriamento, né, para resfriar os átomos, nós utilizamos a técnica de melaço óptico, que consiste em sucessivas absorções e emissões de fótons pelos átomos. Então, nós sabemos que a luz ela carrega momento,
e o espalhamento da luz por um objeto produz força sobre esse objeto. E cada fóton absorvido transfere um quantum de momento h cortado k para esse átomo, né, na direção de propagação do fóton. Então, a princípio, podemos pensar que a emissão espontânea, né, após a absorção, o átomo ele volta a ter o mesmo momento anterior. Porém, como essa emissão espontânea ela pode ocorrer em qualquer direção, em média, né, em sucessivas absorções e emissões, essas emissões espontâneas elas não afetam o momento do átomo. Então, só o que afeta são as absorções. Então, qual é a ideia? Tá, a ideia é a seguinte. Nós vamos supor um átomo que se move com velocidade v para a direita, na mesma direção de dois feixes contrapropagantes. De frequência ômega, né, sintonizado abaixo da ressonância. Então, o átomo ele deve enxergar frequências diferentes desses feixes devido ao efeito Doppler. Então, o feixe da direita ele vai ser visto com a frequência que ela é mais próxima da transição. E por isso ele tem maior probabilidade desses átomos serem absorvidos. Já o outro feixe, ele se afasta da transição e por isso ele tem menor probabilidade desses fótons serem absorvidos. Então, o que acontece é que o átomo ele diminui de velocidade, porque ele absorve mais os fótons vindo desse feixe, né? Então, como essa força é proporcional à velocidade, a luz atua como um amortecimento viscoso. Mas a técnica do melaço óptico, que eu falei agora, ela apenas diminui a velocidade dos átomos, né? Mas elas não garantem o confinamento deles numa região do espaço. Isso porque os lasers atuam como um amortecimento viscoso, né? Então, o que precisamos para confinar os átomos numa região do espaço é de uma força tipo restauradora. Então, para isso, nós criamos um campo magnético inhomogêneo gerado por bobinas, de forma que o campo magnético ele depende linearmente da posição. Então, quando um campo magnético interage com um sistema atômico, ocorre o efeito Zeeman, né? Que desloca os subníveis de acordo com o número quântico magnético, MF, e o campo magnético B. Então, já que o campo varia linearmente com a posição, Z, então os deslocamentos de energia também vão ser deslocados, vão depender também da posição, né? Então, por exemplo, se um átomo ele está numa posição Z maior do que zero, a transição ΔMF igual a -1, ela se aproxima da ressonância, enquanto a transição ΔMF igual a +1, ela se afasta da ressonância. Então, a probabilidade de que os fótons com polarização sigma-, que é desse feixe, né, deles serem absorvidos é maior do que os fótons com polarização sigma-. Então, vai haver uma força que é dependente da posição, né, e essa força vai levar os átomos até a posição de equilíbrio, onde Z igual a zero. O exemplo que eu citei, né, é um caso unidimensional, mas como os átomos eles se movem nas três direções, nós precisamos de 3 pares de feixes nas condições mencionadas, né? São com polarizações circulares e opostas. E vale comentar que essa técnica ela rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1997 para Steven Chu, Tanuji e William Phillips, pelo desenvolvimento de métodos de esfriamento e aprisionamento de átomos com luz laser. Bom, agora falando dos outros feixes, né? O laser do experimento. Como eu falei, estão sintonizados em F3, F'2. Esses lasers nós vamos chamar de laser de controle ou feixe forte. Esse feixe ele tem polarização sigma+, e um feixe de prova, ou também feixe fraco, né, que com polarização sigma-.
Então, quando nós fazemos um sistema atômico interagir com dois feixes de radiação com polarizações circulares e opostas, sendo que um deles é muito mais intenso do que o outro, no caso, o feixe de controle é muito mais intenso do que o feixe de prova, as populações dos estados fundamentais, elas são bombeadas para esses níveis aqui mais à direita, com MF maiores. Então, nós podemos aproximar esse sistema, que a princípio teria 12 níveis, para dois sistemas de 3 níveis, que são independentes. Aqui. Então, nós vamos estudar esse sistema de 3 níveis, tipo lambda, interagindo com 2 campos de radiação. Primeiro, nós definimos o Hamiltoniano total do sistema, que pode ser escrito como a soma do Hamiltoniano do átomo livre com o Hamiltoniano de interação. E para o átomo livre, escrito na base 0' menos e mais, ele vai depender apenas das energias dos estados, né, as energias H cortado ômega dos estados. Já o Hamiltoniano de interação, ele leva em conta os campos elétricos e os níveis de energia que esses campos acoplam. Então, ao fazer a aproximação de dipolo elétrico e expressar os campos em termos da frequência de Rabi, nós temos o Hamiltoniano total do sistema. Então, se considerarmos o vetor de estado do sistema como uma superposição coerente dos 3 estados, nós podemos estudar a evolução temporal do sistema sem levar em conta mecanismos de dissipação, como decaimento. A gente não está falando de decaimento aqui ainda. Então, aplicamos a equação de Schrödinger, dependente do tempo, né? E obtemos um conjunto de equações, provenientes da equação de Schrödinger, que são equações diferenciais acopladas, né? Mas nós podemos buscar uma solução para esse sistema em que o C0' é zero. E ao fazer isso, nós obtemos que as derivadas temporais dos coeficientes de expansão eles são nulos, e os coeficientes C- e C+, eles são constantes e correspondem às frequências de Rabi dos feixes. Então, nessas condições, o vetor de estado ele pode ser expresso como uma superposição coerente apenas dos estados fundamentais. E esse estado... Desculpa, só uma pergunta aí do seu slide anterior. Por que você fez essa condição C0' igual a zero? Qual a motivação para... Na verdade, é buscar um estado onde a probabilidade de excitação é nula. No caso aqui, eu tenho um estado onde a probabilidade do átomo estar excitado é nula. E, na verdade, eu já ia explicar isso quando se aplica o Hamiltoniano de interação nesse estado. O resultado é zero. Ou seja, o Hamiltoniano de interação ele tem um alto valor nulo e o alto estado correspondente é esse estado escuro. Então, por mais que tenha 2 campos interagindo com o sistema, existe um estado em que ele não acopla com o estado excitado. Essa é a motivação de colocar esse coeficiente nulo. É buscar um estado em que seja uma superposição dos estados fundamentais. Ok, beleza. Obrigado. Ô, Anderson. Não, é que você pode ver isso aí como uma mudança de base. Você tem 2 níveis, você tem esses níveis, mas você pode escrever como níveis claros e escuros, né? Aí quando você muda a base, aí você percebe que é como se fosse um bombeio óptico. Tá vendo? Tem uma base em que tem um estado que não acopla com o campo. Aí quando você muda para essa base, aí você vê que eventualmente
todo o sistema vai cair ali, porque ele não acopla com o campo, aí você faz um bombeio óptico para lá. É grosseiramente a ideia. Mas o que eu não entendi foi o que... Tudo bem, mas por que o C0 ali tem que ser 0 para você chegar nessa condição? Essa condição pode ser alcançada se você verifica quais são os autovalores e autoestados do Hamilton da interação, de qualquer forma. Ele vai ter três autoestados, né? Sendo dois deles uma superposição ainda dos três estados, né? Os dois fundamentais e o excitado, mas um deles é uma superposição apenas dos estados fundamentais. Aí uma forma de se alcançar isso também é, nesse sistema de equações, fazer esse coeficiente igual a 0. O resultado vai ser o mesmo. Vai encontrar esse mesmo estado. É um atalho, né, Alisson? É um atalho para... Se houver um estado escuro, não pode citar ninguém para o nível excitado. Você assume que ninguém é citado e vê se você obtém um estado. Não sei se está claro. Está claro, Anderson? Não, agora acho que foi mais claro, né? Porque eu acho que esse comentário aí de Daniel matou a charada, né? Porque se ele não vai interagir, não pode ir para o estado excitado, né? Mas só complementando, né? Ou seja, da mesma forma que ele viu que existe esse estado de alto valor nulo, né? E que, portanto, faz com que o estado excitado nunca seja populado, né? Existe um outro autoestado que é exatamente a combinação com o sinal mais aí, certo? Esse outro estado, que corresponde ao outro estado da base que o Daniel mencionou, ele se acopla com o estado excitado. Exatamente, ou seja, através da emissão espontânea, é que o sistema, acoplando com esse outro estado, ele pode decair nesse. Se ele decair nesse estado aí, ele não sai dele, porque é um estado escuro, ele deixa de ver a luz. Então, todos os átomos, em princípio, vão terminar nesse estado. Sim. Ok. Ou então, realmente o sistema ele vai ficar preso nesse estado, né? Porque ele tem uma probabilidade nula de ser excitado. E, como eu falei, é possível verificar isso aplicando o Hamiltoniano de interação nesse estado e vendo que o alto valor é nulo. Ou simplesmente procurando os autovalores, né? Sendo um nulo e dois não nulos. E o autoestado correspondente a esse alto valor nulo é exatamente esse estado escuro. Então, diferente do exemplo anterior, em que não há decaimento e todos os processos lá são coerentes, o sistema real ele envolve processos de decaimento. Então, quando levamos em conta esse processo de decaimento, o formalismo da matriz de densidade ele se torna útil, né, para descrever a dinâmica das populações usando a equação óptica de Bloch, que é a equação de Liouville, basicamente, é somada, né, de um termo de relaxação e escreve a dinâmica das populações e coerências. Então, no modelo real, nós temos os lasers ligeiramente dessintonizados da ressonância, e são representados por esse delta, né, as dessintonias dos feixes. Esse operador lambda, ele está associado às perdas de populações dos estados e perdas de coerência. Então, vamos considerar que o estado excitado, ele perde população apenas por decaimento, com taxas gama- e gama+ para os estados fundamentais. E, além disso, existe uma perda de coerência entre os estados do nível fundamental, gama minúsculo. E esse operador B, ao contrário do operador lambda, ele está associado ao ganho de população de cada estado. Então, considerando que o sistema atômico é fechado e a população do total do sistema é conservada,
Então, no operador B, só estão inclusos o aumento de população devido aos processos de decaimento dos outros níveis. E o espectro de AIT, ele é obtido fazendo-se variar a frequência do feixe de prova em torno da frequência do feixe de bombeio, do feixe de controle, e plotando a parte imaginária da coerência desses estados. Então, ao fazer a aproximação de variáveis lentas e usamos o método, né, perturbativo de primeira ordem em ômega-p, uma vez que ômega-c ele é muito mais intenso, né, do que ômega-p, e considerar o regime estacionário, ou seja, em que as derivadas nas populações e coerências elas são nulas, nós obtemos essa equação, né, essa resposta para a coerência dos estados. E essa coerência ela significa que nós vamos ter uma polarização oscilando na frequência dessa transição, e isso gera um campo que deve interferir destrutivamente com o feixe de prova, e isso leva a uma redução da intensidade, né? E nós podemos interpretar essa redução como uma absorção do feixe pelos átomos. Então, quando nós plotamos a parte imaginária da coerência, que nos traz informação, né, sobre a absorção do feixe, em função da dissintonia Raman, que é a diferença entre as dissintonias dos feixes e a transição atômica, nós obtemos esse espectro. Nessa primeira figura, nós temos o espectro de absorção do feixe fraco, ou feixe de prova, né, na ausência do feixe forte. Então, nós vemos que tem um pico de absorção aqui em torno do delta igual a zero. E na segunda figura, nós temos o mesmo espectro, sendo que dessa vez na presença do feixe forte. E podemos notar aqui uma brusca diminuição da absorção do feixe de prova em torno do delta igual a zero. Então, como essa absorção é nula, né, nesse caso, o meio ele se tornou completamente transparente aos feixes na ressonância de 2 fótons. Isso significa que, de alguma forma, o sistema ele foi bombeado para aquele estado escuro, onde a probabilidade de excitação é nula. E esse resultado também nos diz que se a população do estado menos for maior do que a população do estado mais, do estado zero linha, né, nós podemos ter ganho, ainda que a população do estado mais seja maior do que a população do estado zero. Então, esse caso configura que nós podemos ter ganho sem inversão de população se pudermos alterar a dinâmica das populações desses estados fundamentais. Nesse primeiro artigo, publicado em 96 pelo Scully, ele usou um terceiro feixe, além daqueles 2 primeiros feixes de transição, né? E que esse terceiro feixe ele criava uma coerência entre os estados fundamentais, num sistema de 3 níveis, na estrutura hiperfina do sódio. E isso permitia transferir população entre esses níveis. E com isso eles alcançaram ganho e também laser sem inversão de população. Em 2016, o professor Tabosa também publicou esse artigo, também com o professor Felinto, né? Publicou esse artigo em que tem um sistema semelhante, né? Sendo que em átomos frios de césio, usando um sistema de 2 níveis, sendo o nível fundamental, né, com degenerescência zima. Mais adiante um pouco, em 2019, num projeto de dissertação de Márcia, aqui do departamento, né, juntamente com Jesus Luiz e o professor Tabosa, eles também conseguiram obter ganho usando o subnível zima da estrutura hiperfina do césio, na presença de um campo magnético que induzia uma coerência nos estados fundamentais, assim como nos trabalhos anteriores, e mais uma vez obtendo ganho sem inversão de população. Então, esse é o ponto de partida do meu trabalho, né?
onde eu uso esse sistema de ganho numa cavidade com o objetivo de criar um laser sem inversão de população. Quando nós adicionamos aquele sistema de 3 níveis anterior, o campo magnético e esse estado aqui zero, chamei de zero, que acopla com os estados fundamentais vizinhos, ele forma um sistema de 4 níveis. Alisson, oi. Sim. É uma pergunta para você e Tabosa, né? Ao mesmo tempo. É porque esse sistema que vocês estão lidando, quando você fala sem inversão de população, é com relação aos níveis internos do átomo no estado fundamental, não é isso? E ao estado também. Não, tudo bem, né? É só porque essa configuração que vocês estão trabalhando, né? Ela está próxima dos efeitos daquelas ressonâncias de recuo, né? Em que você tem distribuição de população entre grupos de velocidade, né? Aí você pode ter uma dinâmica dentro do estado fundamental, né? Você tem ganho, né? O ganho RIR, né? De ressonância induzida por recuo. Assim, né? No estado fundamental, ele está todo mundo no estado 1, né? Mas quando você vai para os níveis de energia externos do átomo, você tem uma inversão de população entre níveis de momento diferentes, né? Aí, eu não sei se é nesse tipo de ganho que vocês estão falando ou... Eu posso comentar um pouco. Vai lá, Tom. Não, primeiro, uma observação com relação ao que a Alisson mencionou. O campo magnético, né, é considerado aí de uma forma incoerente, né? Um campo magnético transversal, de modo que a gente vai considerá-lo na aproximação de equações de taxa, ou seja, ele apenas vai induzir transições entre os subníveis magnéticos, tá? Mas ele não vai introduzir deslocamentos de energia nesse modelo simples. Tá. Ou seja, a gente despreza as coerências, né, que o campo magnético poderia induzir entre os subníveis. Mas com relação às inversões de população, então a gente trata esse sistema, Daniel, como um sistema realmente de 4 níveis, certo? E apenas com essa taxa de bombeamento óptico induzida pelo campo magnético. Tá. E evidentemente, a gente não trabalha no limite aí das ressonâncias de recuo, ou seja, não leva em consideração, né, o grau de liberdade externo, apenas os níveis internos. Tá. O que então se observa nesse sistema é que você pode, esse ganho, né, que está calculado aí, ele pode existir, o ganho da transição mais zero linha, né, nessa transição. Então, não tem inversão de população nessa transição. Ou seja, a população do mais é sempre maior do que a população do zero linha. Tá, mas eu estou entendendo. Mas o que quer dizer, o que tá gerando a alimentação, então, é esse que você chama aí de gama B, não é isso? O sistema de gama B, exatamente. A gente tem uma interpretação que ele vai mencionar no final aí, que é exatamente uma interpretação em termos da mudança no estado escuro, induzida por esse bombeamento do campo B, né? E uma outra observação também importante é que você poderia imaginar um ganho Raman, né? Um ganho que envolve a transferência por 2 fótons do estado menos para o estado mais, certo? Isso aí, se a população do estado menos for maior do que a população do estado mais, então você tem uma inversão de população que pode gerar ganho Raman. Mas nesse sistema, né, para os parâmetros típicos que a gente usa aí, você também não tem essa inversão de população. Então, esse ganho surge exatamente devido a essa coerência que cria o estado escuro. E que, ao você tentar modificá-lo com o campo, o sistema se reacomoda, certo? Transferindo energia de um campo para outro, mesmo sem ter inversão de população. Então, essa... Vamos lá. Vamos seguir em frente que eu vou... Mas já deu para entender que não tem nada a ver com o momento, de todo jeito. Tá bom, você ficou mudo, viu? Não, tudo bem. Vai lá, Alisson. Ok. Então, quando nós resolvemos a mesma equação de Bloch, né, sendo para esse sistema de 4 níveis, nós temos esse resultado aqui para a coerência
né, dos estados mais e zero linha, e esses resultados aqui para as populações. E nós podemos ver que a população do estado mais, ela é sempre maior do que a população dos outros 2 estados, para esse resultado, indicando que nós temos ganho sem inversão de população, né? E isso pode ser visto nesses gráficos A e C. Nós temos a desconsideração do campo magnético, então aqui o gama B igual a 0, e o que nós obtemos é um espectro de IT comum, onde não há ganho, né? Que é o máximo de transmissão é 1. Alisson, desculpa, só uma pergunta aí, mais uma pergunta. O ganho aí é para qual dos feixes? Ou, sei lá, um terceiro feixe que você... Não, o ganho é nesse feixe P, feixe probe. Tá. Por isso que a coerência aqui eu coloquei mais zeroinha, né? Que acopla esses 2 estados. Ok. Pronto, então, no caso aqui dessas figuras B e D, foi considerado o campo, né, o campo magnético, e é possível ver aqui o ganho, né? Que não tem apenas a completa transparência, mas tem também aumento da potência aqui do feixe transmitido. E vale comentar que, apesar desses gráficos eles indicarem a ordem do ganho, esse modelo ele não consegue fazer uma descrição quantitativa do ganho, mas qualitativa desse ganho obtido experimentalmente quando o feixe de controle está sintonizado 10 MHz aqui abaixo da ressonância. E essa figura B, ela também nos diz que há ganho na situação em que o feixe de controle é ressonante, por isso que eu coloquei aqui ΔC igual a 0, né? Na presença do campo magnético. Porém, experimentalmente, nós não observamos ganho nessa configuração. Alisson? Sim. Alisson, volta aí. Esse é o trabalho da massa, né? Deixa eu... Sim. Vou tentar interpretar aí, viu, Tabosa? Vê se eu estou falando besteira. Vê só, quando você está com o campo magnético 0, tá certo? Você está na condição de EIT, né? Está na condição de EIT, exatamente. Essa sua figura A é só a transparência, né? Então Isso. você não tem ganho nem perda, né? Ele está passando no feixe de prova. Quando você lê o campo magnético, mas só que veja, nessa condição de transparência, o feixe de controle é muito maior do que o feixe de prova, né? Sim. Então, a população do meio atômico está na maior parte do mais. Né? Exatamente. E quando você liga o campo magnético pode levar a população de menos para mais ou de mais para menos. Isso. Só que tem muito mais população no mais. Então, ele vai levar mais a população para menos. E para ele voltar para a condição de EIT, ele tem que jogar energia por ganho Raman. Aí que dá o ponto, né, Tava? Ele tem que jogar energia de volta para o omega P, né? Ele tem que jogar a população de volta. Aí tem ganho. É isso aí, Tava? Você capturou perfeitamente, Daniel, a ideia. Capturou perfeitamente. Eu acho que ele vai concluir isso aí no final. Ainda vai falar isso, tá bom. Então exatamente isso. Pronto, aqui é o trabalho da Márcia ainda, né? Então, esse foi o espectro experimental do trabalho dela, né? E podemos observar aqui em preto a situação em que não há campo magnético. Então, não se observa ganho, né? Porque o ganho aqui é a parte de 1, ou seja, que a potência do feixe transmitido é maior do que o feixe antes da armadilha, né? E não se observa ganho, né? Já em vermelho, temos o mesmo espectro de AIT na presença de um campo de 530 miligauss sobre o sistema, e foi observado aqui um ganho em torno de 80% no feixe de prova. Então, a origem desse ganho ela pode ser interpretada devido a uma transferência de população do estado mais para o estado menos pelo campo magnético, criando um novo estado escuro
que aqui eu rotulei como linha, né? Então, nessa expressão, os coeficientes de superposição, eles são representados aqui pelas frequências de Rabi, dos feixes, eles determinam as populações dos subníveis dos estados menos e mais. E nessa transferência de população, o ômega C, ele passa a ser ômega C', que é menor do que ômega C, e o ômega P, ele passa a ser ômega P', que ele é maior do que ômega P. Então, isso sugere uma amplificação do feixe de prova e uma absorção do feixe de controle. Isso foi exatamente o comentário, né, feito pelo Daniel. É exatamente essa interpretação da origem desse ganho, certo? Certo. Então, agora o meu trabalho é investigar esse mecanismo de ganho, né, dentro de uma cavidade. Então, os objetivos são a observação do efeito da cavidade no mecanismo de ganho, ou seja, como deve se comportar esse espectro de AIT quando o feixe de prova ele passa diversas vezes pela armadilha. E, por fim, a observação de oscilação laser. Deixa eu fazer uma perguntinha antes, quem sabe, volta uma transparência aí? Pode ser? É Sandra. Alisson? Sim. Volta uma transparência. Voltar. Você consegue controlar como é que você leva essa população com o campo magnético? Quando você aplica o campo magnético, é que você leva a população do mais para o menos, é isso? Isso. E você controla isso? Vocês conseguem controlar? Você varia o valor do campo, você vê diferença, você vê variar o ganho? Eu faço um comentário sobre isso em outra transparência, com intensidades diferentes do campo. Intensidade. Porque, dependendo da intensidade do campo, esse ganho pode ser maior ou menor. Uhum. Um comentário, Sandra. Observe esse campo que é aplicado, né? Os feixes, a gente define a direção de concentração ao longo da propagação dos feixes, certo? Que são quase colineares. Então, essa é a direção de concentração. Esse campo, ele tem que ser transversal a essa direção, exatamente para que ele acople os subníveis magnéticos. Se for um campo longitudinal, isso a gente testa experimentalmente, não tem ganho. Porque um campo longitudinal, ele não acopla os subníveis, né, M diferentes. Ele apenas dá um tipo de imã. Isso a gente verifica no experimento. Certo. Tá ok. Então, na cavidade, uma coisa que temos que verificar é a sustentabilidade, né? Que nada mais é que a capacidade de manter um feixe no seu interior. E a melhor maneira de garantir isso é fazer com que a cada volta na cavidade o feixe se reproduza da mesma forma que na volta anterior, que é essa aproximação de autoconsistência. Então, para verificar a estabilidade da cavidade, um critério que tem que ser obedecido é que o módulo da metade do traço da matriz ABCD, da cavidade completa, tem que ser menor ou igual a 1. Essa matriz ABCD é uma matriz que relaciona o feixe incidente em um elemento da cavidade com o feixe de saída. Inclusive, isso foi assunto da disciplina de ótica não linear, com o professor Cid, né, que eu assisti a algumas aulas, e está sendo continuada aí pela professora Sandra. Então, na cavidade, nós temos apenas um meio homogêneo, que separa os espelhos, e os espelhos curvos. E já conhecemos esses elementos da matriz ABCD, então basta multiplicar essas matrizes, mas desde que seja de maneira ordenada, né? Ou seja, a ordem com que as matrizes são multiplicadas, elas têm que obedecer à mesma ordem dos elementos da cavidade. Então, para obter a matriz ABCD da cavidade completa, basta multiplicar as matrizes, né? E no caso de espelhos planos, basta fazer R tendendo ao infinito,
E o que nós vamos ter é uma matriz de identidade, e essa matriz de identidade ela não interfere aqui nos produtos, então nós podemos desprezar os espelhos planos. Então, quando nós fazemos o cálculo da estabilidade, nós verificamos que a distância L, que eu vou mostrar na figura no slide seguinte, essa distância L corresponde à distância entre os espelhos curvos, ela tem que satisfazer a condição entre 1,5 m e 3,16 m. Isso porque o raio dos espelhos curvos é de 1,5 m e a distância D, que são as distâncias livres de propagação, nesse outro slide aqui fica melhor de entender. Essa distância D seria a soma de W, X e Y, né? Já que os espelhos planos não interferem. Essa distância total é de 2,85 m. Então, eu coloquei aqui as características da cavidade, né? Os espelhos curvos M3 e M4 eles estão distanciados de aproximadamente 1,65 m. E com esse ângulo beta aqui formado é muito pequeno, aproximadamente 4 graus, nós desprezamos efeitos de astigmatismo e aproximamos a cavidade como sendo confocal, com a armadilha posicionada no foco desses espelhos, onde temos a menor cintura aqui do feixe. Também calculamos a faixa espectral livre dessa cavidade como sendo a velocidade da luz dividido pelo comprimento da cavidade completa, né? Então, isso dá em torno de 67 MHz. E isso representa a diferença entre duas frequências consecutivas correspondentes aos modos da cavidade. E a finesse, que caracteriza a qualidade da cavidade, quanto maior ela for, né, menor a largura desses picos de intensidade, e maior o poder de resolução. Ela é calculada como sendo a faixa espectral livre dividido por essa largura, a meia altura, né? E para essa cavidade nós encontramos uma finesse de 5. Vale comentar que essa cavidade ela tem esse espelho aqui com refletividade de 70%. Bom, agora que eu falei da cavidade, eu vou falar da sincronização dos feixes, né? Como eu comentei, os feixes de resfriamento eles estão dessintonizados de 12 MHz abaixo da ressonância. E apesar desses lasers operarem na transição F4, F'5, existe uma probabilidade de que esses átomos eles sejam excitados para o F' igual a 4. E daí eles podem cair para o F igual a 3. Então, se isso acontecer, esses átomos eles ficariam perdidos, já que o laser de resfriamento eles acoplam apenas F4 e F'5. Então, para evitar esse problema, nós utilizamos um outro feixe, chamado feixe de rebombeio, que opera nessa transição 3-4, que ele vai reciclar esses átomos que foram perdidos. E os feixes de prova e de controle, né, eles operam na transição 3-2, dessintonizados de 10 MHz. Então, para isso, nós precisamos que a população do estado F3 seja maior. E uma forma de fazer isso é desligando o feixe de rebombeio um pouco antes do feixe de resfriamento. Então, nesse caso, os átomos eles vão cair para o F3, né? Então, essa figura aqui ela mostra a sincronização dos feixes do experimento. Os feixes da MOT, a MOT é a Magneto Optical Trap, ela e o laser de rebombeio eles são ligados simultaneamente, sendo que o laser da MOT ela fica ligado por 20 milissegundos e o do rebombeio por 19 milissegundos. E 1,2 milissegundos após o desligamento do laser da MOT, nós ligamos o feixe de prova de controle por 400 microsegundos, né, que é um tempo suficiente para atingir o estado estacionário. Então, com a cavidade alinhada, né, e os lasers sintonizados nas transições atômicas, nós montamos o nosso sistema
inicialmente para passagem única, para verificação de ganho, e após observar o ganho, né, nós colocamos a cavidade em ação. Então, na verdade, a configuração usada tanto para passagem única como para a cavidade foi a mesma, sendo que para passagem única nós bloqueamos o feixe, né, após essa lâmina de vidro, e para a cavidade nós apenas retiramos o bloqueio. Então, nesse procedimento, nós medimos a intensidade do feixe de prova antes da armadilha, e então medimos o ganho de passagem única. Havendo ganho, como mostrado aqui na figura 1, na figura A, perdão, figura A, onde foi observado aqui um ganho em torno de 50% no feixe de prova, né? Vale comentar que foram feitas diversas medidas de ganho, mantendo fixa a intensidade do feixe de prova e variando a intensidade do feixe de controle, como é mostrado aqui nesse inset. Então, o ganho, ele aumenta com o aumento da intensidade aqui, né, para potências baixas, até atingir um pico, e depois ele diminui. Então, ao desbloquear a cavidade, foi observado aqui uma intensidade de quase 10 vezes maior em comparação à passagem única, sendo que parte dessa amplificação já é devido à própria cavidade. Ou seja, mesmo sem a armadilha, né, o feixe ele já é amplificado. Então, o nosso interesse está apenas na amplificação devido aos átomos. Então, nós definimos um ganho efetivo como sendo... Alisson, sim. O que é que significa que você falou aí de ganho da cavidade vazia? Não, é que a própria cavidade, ela já amplifica o feixe, né? Porque dá para ver aqui para passagem única que temos para certas dissintonias, né? Um pouco de absorção, mas para uma certa dissintonia nós temos ganho. Já que a intensidade é sempre acima de 1. Mas qual é o mecanismo disso? Não, deixa eu fazer um comentário. Alisson, o termo aqui não está bom. Uma cavidade óptica não amplifica o feixe, né? Uma cavidade óptica é um sistema passivo, então ele não pode dar energia. Mas o problema aqui, Daniel, é que a gente está medindo o ganho com relação à intensidade que incide inicialmente na armadilha, certo? Então, é essa a intensidade inicial, certo? Então, você mede ela assim, sem o efeito da cavidade. Quando você põe a cavidade, evidentemente, né, se a cavidade está em ressonância, você vai ter toda a intensidade incidente na cavidade transmitida. Então, essa é a diferença. Então, tem essa diferença inicial simplesmente porque... né? Não, deixa eu ver se eu entendo. Você está dizendo que, para você, quando você está medindo um detetor, você está pegando um pedacinho da energia na cavidade, você está definindo, né, como sendo o seu 1 aí na saída, né? Você está definindo como sendo a dissintonia 0. Não, veja. Observa a figura, essa figura aqui. Eu estou indicando aqui, mas eu não estou na apresentação. É letra B, é isso? Letra A. A cavidade em cima. A cavidade está bloqueada. Percebe? Aqui sim. A cavidade em cima está bloqueada. Então, nessa situação, está incidindo uma certa intensidade e 0 na armadilha. Certo? Ok. E ela é transmitida e vai para o detetor. Essa é a nossa intensidade de referência. Essa é a intensidade de referência. Tá, a intensidade de referência é a intensidade com a cavidade bloqueada. Com a cavidade bloqueada, exatamente. Mas aí como é que fica a sua referência com a cavidade sem estar bloqueada? Não, pois é, mas a gente mede sempre, a intensidade de referência é essa. É a intensidade que incide pela primeira vez na armadilha. Certo? Com a cavidade bloqueada. Quando você desbloqueia a cavidade, evidentemente que vai sair mais luz, né? Porque agora, né, vai ter o efeito da cavidade. Então, toda a intensidade vai ser... toda a intensidade que incidiu na cavidade, em princípio, se você está em ressonância, vai ser transmitida na ressonância. Então, a gente mede o aumento relativo do ganho, né, considerando essa intensidade inicial
sem o efeito da cavidade. Então, o aumento do ganho é com relação a essa intensidade inicial. E isso dá um fator da ordem de 14 vezes. Ou seja, você tira 14 vezes mais energia nesse pico aqui do que sem cavidade. Não, mas deixa eu entender. Eu ainda tenho algumas coisas que eu não estou entendendo. Vamos lá. Na letra B, que é um resultado diferente, não é isso? Sim. Você colocou a cavidade. Aí você definiu o seu a sua normalização, como sendo bloqueando a cavidade, né? Ou liberando a cavidade. É isso? É isso. Mas na letra B, você não tem átomos, é isso? Não, em ambos os casos, você faz Em ambos os casos, você pode fazer as duas medidas, ou seja, tanto na letra A, certo? Você não tem cavidade, certo? Esqueça os átomos. Esqueça os átomos. Você concorda que se você não tem cavidade, você vai ter uma certa intensidade aqui no detetor, né? Mas tá bom, se não tem cavidade, por que na letra A vai ter esse ganho? Numa única passagem, você não tem o átomo. Desculpa, não tem o átomo. Não, porque... Não estou entendendo. Peraí. Quando eu tenho átomo ou quando eu não tenho átomo? Ainda não entendi. No A tem átomos e no B não tem átomos? Não. Vera bem. Vamos começar aqui no A. No A, a figura de cima. Tabosa, eu acho que a confusão, tá? Que o que você quer explicar é esse 2, é isso? É esse patamar? É isso que você está querendo explicar? Exatamente. Esse patamar vem do fato de você ter a cavidade. Então, vamos lá. A letra A e a letra B tem átomo, ok? Tem átomo, exatamente. O pico vem dos átomos. Isso. É isso que a Sandra não entendeu, que eu também já estava começando a não entender. Agora entendi, tá certo. Exatamente. O patamar, ou seja, aqui é 0,5 e aqui é 2 e pouco, por causa da cavidade. Tá. Então, o que você quer dizer é que a sua normalização leva a 2, porque você está considerando a transmissão sem a cavidade. É isso? Aí você mudou a cavidade e aumentou a potência média dele. Exatamente. Não, tudo bem. Agora eu entendi. Realmente, essa também, ok, tá certo. A gente teve dificuldade em colocar isso no artigo. Né? Tá bom, vai lá. Pronto, então nós definimos um ganho efetivo como sendo a razão entre o ganho com a cavidade, correspondendo a essa altura, e o ganho sem a cavidade, correspondendo a essa altura menor. Aí acho que é o que a professora Sandra perguntou, né? Nós também verificamos como o campo magnético altera o hamiltoniano do sistema, removendo essa degenerescência zima. E isso explica o fato de que a condição de ressonância de 2 fótons ele é obtida de sintonias diferentes de zero. Então, essa figura da esquerda é o resultado da Márcia, né? E nós replicamos esse efeito, né, para 5 valores de campo magnético, basicamente em termos de corrente, mas convertidos para campo. E notamos que quanto mais intenso é o campo, esse pico ele se desloca para a esquerda. E isso porque quanto mais intenso é o campo, maior o deslocamento zima, né? E por isso a dissintonia dos estados fundamentais é maior. Além de que o ganho ele também depende muito da intensidade do campo, né? Existe um valor ótimo de campo. Oi, Alisson, é que você já está seguindo em frente. Deixa eu voltar no outro slide, só para perguntar uma coisa. Eu fiquei sem entender aí na configuração com cavidade, né? Por que vocês não viram o output no espelho M1? Responda aí, Alisson. No caso, na verdade nós vimos também, né? Só que nós não medimos ele, né? Porque como a configuração que nós fizemos foi a mesma, com a cavidade e sem a cavidade, o que mudou foi só um obstáculo aqui, um bloqueio. Então, foi melhor ver nessa posição, colocar o detetor aqui. Operacionalmente, seria mais... Só porque o Daniel e o Alisson. Não, tem uma dificuldade experimental. Observe, se a gente olhar aqui na transmissão, né, para fora da cavidade, através de M1,
ela vai se superpor com a reflexão do feixe incidente, entendeu? E isso permite um sinal que não é background free, entendeu? Então, esse sinal não é tão simples de ser analisado. Mas você está dizendo que ele tem uma reflexão do prova, é isso? Tem uma reflexão aqui que vai exatamente superpor com essa transmissão, entende? E que é muito maior, já que esse espelho aqui tem alta refletividade, entende? Tá. Mas em princípio, o sinal estaria aí também. Tá ok. Tudo bem, vamos lá, vamos seguir em frente aí. Mas você tem um ganho razoável aí, né? De todo jeito, né? É porque você está dizendo que o seu prova efetivo é pequeno. Ele é muito menor do que seu muito prova menor, aí, né? Muito menor, exatamente. E você sintonizou a cavidade para ficar em ressonância com o prova? Sim. Foi isso? Tá, então você está sintonizando, dessintonia delta é sintonizada com o bombeio, é isso? Não, esse delta aqui não tem nada a ver com a cavidade, né? Esse delta é o delta, a diferença de frequência entre o bombeio e o sonda. Então, mas é isso que eu estou perguntando. Quando você aí tem duas dessintonias importantes, né? Você tem a dessintonia da cavidade com relação ao prova, né? E você tem a sintonia do prova com relação ao bombeio. Sim. Esse delta aí é o prova com relação ao bombeio. Isso. Mas nessa condição que você está varrendo essa dessintonia, qual é a condição da outra dessintonia? Da cavidade a gente controla com o PZT e a gente busca, né, varia a tensão no PZT até ter esse máximo, né, até atingir um pico da cavidade, né, atingir uma ressonância da cavidade. Mas não era equivalente a você deixar a cavidade parada no máximo do prova e sintonizar o bombeio? Poderia também. Seria equivalente, mas nós não fizemos isso. Tá, então você está no máximo, de qualquer maneira, do feixe de prova, né? E da cavidade, né? Em princípio, o prova, se ele está na ressonância, ele pode ter um acoplamento forte com a cavidade, né? Assim, você pode ter uma reflexão mais fraca, né? Quando você está no pico da ressonância, né? Uhum. Tá entendendo? Mas aí, nesse caso, qual é a reflexão que você pode entender? Não entendi. Qual... Não, eu estou dizendo, se você está com o prova em ressonância com a cavidade, né? Sim. Em princípio, ele vai ter um máximo aí, né? Você vai ter um mínimo da reflexão, né? Quando ele está na ressonância, né? Vocês chegaram a medir isso? Sim, chegamos. Nós chegamos a ver o sinal da cavidade também nessa reflexão. Mas como ela está superposta com a reflexão inicial, ou seja, a gente ganha... Aí dá interferência e tudo. Exatamente. Valeu, deixa o Rios aí que está perguntando. Rios. Uma pergunta, vocês estavam falando aí da cavidade, e eu fiquei sem entender um detalhe de valor numérico. A largura associada à finesse da cavidade. Essa cavidade tem o quê? 1 metro? No tem 4 metros. Quanto? 4 metros. 4 metros. Então, a separação entre modos, olhando como se fosse um Fabry-Perot, seria qualquer coisa tipo... 67 MHz. Qualquer coisa como 60 MHz. De que largura? A finesse faz que largura para você considerar que está ainda na ressonância? Está aí, né? Está aí, né? É 5. Então, sendo 5, aquela região toda ali, você está por cima do que seria uma ressonância sem precisar se preocupar, se tentar colocar no máximo, né? Uhum. Porque a escala de lá é quilohertz, é milhares, 1000 vezes menos. Exatamente. Estou entendendo bem? Sim, é isso mesmo. Então, o sistema está sintonizado, a cavidade com o PZT está sintonizada para... A sintonização com a cavidade não é fina, né? Não é fina. A cavidade é muito grossa, a ressonância dela. E essa finesse de 5, ela acentua a intensidade do campo dentro dela. Sim. Por um fator que dá para ser estimado. Aquele fator que vocês têm é dessa ordem? Não, peraí. Aí entra o efeito do ganho em si, né?
Entra também o ganho, né? O ganho que vai determinar a intensidade final. O ganho é fabricado fora da interação com a cavidade, não sei. Isso. Quando coloca a cavidade, tudo que é densidade de energia associada à modo da cavidade, multiplica aí por um fator de quê? De 5 ou qualquer coisa. Deve ser da ordem da finesse, né? E aquilo que aparece ali no resultado. Na próxima, por favor, Alisson. Você já estava adiante, você está voltando? Será aqui? E entre A e B, essa diferença das amplitudes. Essa linha de base entre A e B, tudo aí está sendo menos do que 1 MHz, né? De uma ponta a outra da escala horizontal, né? Não está tudo correndo pelo pico da ressonância da cavidade. Exatamente. A cavidade está dentro do mesmo pico. O que ela está fazendo é acentuar a quantidade de energia da onda estacionária dentro dela. Cujo fator multiplicativo vai botar para fora. Aí o tamanho desses dois picos tem a ver com isso. É isso aí, Alisson? Dessa ordem, Tá certo. Valeu, obrigado. Intuitivamente, só um comentário. Intuitivamente, né, é meio evidente que você vai ter um aumento de ganho, né? Porque é como se você fizesse passar o feixe, né, sonda, várias vezes, né, no meio de ganho, né? Só que o ganho, né, tem uma saturação também. Então, o sistema atinge um regime, né, estacionário. Uhum. Isso é uma... Perdão, posso comentar? Sim. Isso é uma maneira aproximada de dizer, sem levar em conta a história de que é preciso ver qual é a perda da cavidade, qual é o ganho e quando é que o ganho atravessa o limiar. Certo. E você vai comentar, acho que agora, né? Vamos esperar aí, tá bom. Porque do jeito que você disse, parece que não tem o limiar. Então, aqui eu comentei já, né? Então, aqui nessa primeira figura é mostrado o ganho do feixe de prova quando variamos a intensidade, a sua intensidade, né? E mantemos fixa a intensidade do feixe de controle. No caso, ao contrário daquele outro gráfico do slide anterior. Esse feixe de controle, ele corresponde ao máximo de ganho, né? E vemos que o máximo de ganho aqui ele foi obtido para a intensidade do feixe de prova aqui em torno de 0,15 miliwatt por centímetro quadrado. E fazendo isso para diversas intensidades, nós observamos que há uma tendência da diminuição aqui do ganho efetivo para potências mais altas do feixe de prova. Ele vai caindo assintoticamente para um valor próximo a 4. Porém, para potências baixas, esse ganho efetivo é enorme. Esse ganho efetivo é aquilo que nós definimos como o ganho devido à cavidade dividido pelo ganho sem a cavidade. Então, esse é o primeiro resultado importante, né? E nessa configuração ainda não temos oscilação laser. E quando o sistema, quando a intensidade do feixe de prova ele tende a 0, é muito complicado de observar esse espectro, pois como medimos uma pequena fração do feixe de prova, nós não conseguimos ter esse espectro. Então, não podemos afirmar que para potências ainda mais baixas nós vamos ter um ganho efetivo que tende a infinito aqui, por exemplo. Agora, tem uma coisa que eu não estou entendendo aí, ó. Sabe porque quando a gente está falando de um laser, tipicamente você não vai ter o prova, né? Não, mas aqui não tem laser ainda. Não, então, é isso que eu estou falando. Então, prova não é um parâmetro, normalmente, que você busca o laser. A não ser que fosse o prova aí. Você está falando que você queria ver o prova indo para 0 e ele divergindo, é isso? Aqui aparentemente para intensidades baixas do feixe de prova, nós temos um ganho efetivo muito alto. Quer dizer que o fator da cavidade para baixas potências do prova influencia bastante.
Mas quando nós baixamos ainda mais aqui a potência do prova, não conseguimos mais ter medidas aqui para, por exemplo, ver se para uma medida muito baixa esse ganho explode, por exemplo. Não temos esse dado. Então, esse aqui foi o mínimo de intensidade que pôde ser medido. Né? Abaixo disso, não foi possível. Mas a cavidade de vocês também tem uma finesse baixa, né? Tá entendendo? Para você... Então, eu estou dizendo, esse prova que vocês usaram, acho que já é um pouco, digamos assim, a consequência da finesse baixa, né? Para você induzir o processo, você precisa ajudar, né? Tá entendendo? Você precisa dar uma energia naquele modo, porque o prova, ele ajuda a você botar energia no modo da cavidade, né? Mas se você tivesse uma finesse alta, tivesse um acoplamento alto, né, a emissão espontânea deveria começar o processo, né? O que equivaleria a você pegar o seu prova e levar ele a zero. Mas nesse caso, especificamente, você precisa do prova, né? Eu estou entendendo. Acho que o João... Mas eu acho que é isso que ele vai falar aí depois aí, né? Porque eu acho que agora, por enquanto, a cavidade estava com um espelho de 70% só. E aí eu acho que aí é que as perdas, na verdade, da cavidade eram mais altas do que a gente tinha ganho, né? Então, e aí depois, a gente, acho que ele vai apresentar aí depois aí, que eu acho que é o próximo slide aí, eu acho que ele vai colocar a gente colocou um espelho, né, de 99%, né? E aí você tem uma alta finesse aí vai ter a oscilação laser, né? Vai sair realmente da emissão espontânea aí tá ok. Acho que essa é a cena dos próximos capítulos aí que ele vai dizer aí. Eles já estão indo na direção, né? Tá chegando, porque eu tô dizendo, buscar o laser variando prova, né? Porque normalmente você vai buscar variando o bombeio, né? Isso, variando prova zero, né? Mas não, prova. Mas vamos lá. Então vamos seguir em frente. Aqui, por enquanto, eu só falei do ganho do feixe de prova. Não falei da oscilação laser. É o próximo resultado. Tá bom. Pronto. Então, para verificar experimentalmente aquela interpretação da manipulação do estado escuro, onde a função do campo magnético é transferir população entre os estados do nível fundamental, nós medimos simultaneamente os feixes de prova e de controle, né? Então, podemos ver que quando o feixe de prova tem ganho, o feixe de controle ele tem absorção. Isso comprova que aquela nossa interpretação estava correta. Então, nessa medida aqui, em termos quantitativos, né, com a potência aqui do feixe de prova de 380 nanowatt, tivemos um ganho de 100%. Então, quer dizer que a potência dela dobrou, né? E enquanto que o feixe de controle de 20 microwatt, ele baixou para 19,62 aproximadamente, microwatt, né? Então, essa redução ela foi muito próxima aqui dos 380 nanowatt. E essa absorção corresponde a 1,9%, né? Apesar daqui ser 100%, mas aqui foi só 1,9%. Então, aqui eu coloquei o sinal do feixe de prova em vermelho, né? Normalizado. E o feixe de controle fora de escala, porque como esse 1,9% é uma queda muito pequenininha, então tive que ampliar, né? Então, na verdade, esse eixo aqui, ele corresponde apenas à linha vermelha aqui. E podemos ver aqui que nessa região aqui de ganho, realmente temos uma absorção aqui do feixe de controle, né? E isso mostra que esse acréscimo da potência do feixe de prova ela é proveniente desse feixe de controle. Então, deixa eu ver. Então, o segundo objetivo era a observação laser, né? Então, agora sem o feixe de prova. Então, nesse intuito, nós tivemos certas dificuldades, porque o nosso sistema tinha muitas perdas, especialmente devido àquele
espelho de 70% de refletividade, né? Então, nós buscamos um sistema que tivesse o mínimo de perdas. Então, nós substituímos aquele espelho por outro de 99,9%, aproximadamente, e que é ideal para a cavidade, né? Então, na troca desses espelhos, nós tivemos que alinhar novamente a cavidade. E uma dificuldade que tivemos foi na observação do feixe de prova, porque apenas 0,1% da potência era transmitida por esse divisor. Então, nós colocamos o máximo de potência, né, para poder enxergar alguma coisa aqui. Esse máximo de potência foi em torno de 1 microwatt. E ainda assim, a dificuldade de enxergar era muito grande. Mas com o uso do visor infravermelho, que na verdade sempre foi usado, e deixando o laboratório o mais escuro possível, deu para alinhar a cavidade, né? Então, após deixar a cavidade bem alinhada, nós bloqueamos aqui o feixe de prova, e ao fazer variar aqui o comprimento da cavidade, com pequenos deslocamentos aqui no PZT, quando a cavidade entra em ressonância com os fótons emitidos pelos átomos, na direção da cavidade, né, aparece o laser, mesmo com o probe bloqueado. Então, essa figura aqui, ela mostra a emissão laser quando o feixe de controle está ligado, apenas o feixe de controle, né? Então, claramente, ele é um laser CW, né? Apesar dessa radiação emitida apresentar uma queda ao longo desse intervalo de tempo, que nós atribuímos como sendo devido a um efeito de bombeio óptico, porque os átomos excitados, eles podem decair para outros estados que não acoplam com feixe de controle. Então, isso leva a uma diminuição do ganho, né, ao longo do tempo. Esse INSET aqui, por exemplo, mostra o ganho ao longo do pulso, né? Não com a frequência sendo variada, como é no espectro de AT, mas com a frequência fixa naquele máximo de ganho, né? Então, aqui também apresenta uma queda ao longo do tempo. Então, Alisson, tem algumas coisas que eu não estou entendendo aí. Você colocou uma finesse de 8,9? Isso é aqui nova cavidade? Aqui eu calculei os novos modos da cavidade, né? E aí, fazendo essas medições aqui entre os picos e a largura à minha altura, a finesse ela é um pouco maior. Mas não é meio estranho isso, porque você mudou de 70% para 99,9%. Uhum. E aí a sua finesse só aumentou de 5 para 9. Esperava isso. Daniel, observe que essa não é a única perda da cavidade, né? Você tem da ordem de 8% lá na lâmina. Pois é, vê, se você está com agora a cavidade fechada, você não precisa mais da lâmina, né? Hein? Você não pode ver agora a saída no M1? Poderia, mas a gente observou pela lâmina. Então, a lâmina estava sempre presente. Porque a lâmina, eu concordo com você, ela vai colocar uma senhora limitação aí no sistema, né? Mas essa foi a forma de você não mudar nada. Mas é verdade, poderia ter olhado lá na outra saída. Mas a gente olha pela placa, né? É só porque, veja, se você quiser comparar com o resultado anterior, ele fica... Está entendendo que fica meio sem sentido, no sentido que você aumentou a reflectância substancialmente, mas a finesse não seguiu. Então, realmente, é como você falou, né? É como se você, na verdade, não está dominado mais pela reflectância. O objetivo era mostrar que o sistema entre oscilação laser, certo? E isso aí... Mas, provavelmente, vocês devem ter um efeito muito mais forte aí, se você tirar essa plaqueta, né? Na verdade, ela não é ela apenas as únicas perdas, né? Você tem outras perdas também associadas. Nós não estimamos, mas né, nos espelhos, na própria célula, né, reflexões,
Tem um pouco de peso. Mas a célula, você deve ter conta de refletor, né? Tem. Não deve ser tão ruim quanto aquela, a sua plaquetinha, né? Mas e outra coisa, viu, Alisson? Opa, o João quer falar aí alguma coisa. Era só um comentário que, assim, um comentário acho que talvez técnico, é que saindo daquele M1 agora é 99,9%. Então, acho que para alinhar a cavidade, você já entra pouco, né? E na saída, para alinhar realmente o modo da cavidade, né, com o feixe, realmente eu acho que fica extremamente complicado, né? A gente não conseguia ver nada, né? Mas acho que essa também era uma dificuldade também. Será que vocês não montaram um arapuca aí para vocês, não? Porque, veja, 99,9 é um inferno para você ver reflexões, transmissões a partir dele, né? Se você tivesse uma boa cavidade, você ia acumular muita energia dentro, e aí você poderia ver emissão, porque você ia ter muita energia. Mas na hora que você deixou a perda dentro da cavidade, você ficou com uma reflexão alta e baixa energia dentro da cavidade. Não é. Daniel, o que você está dizendo, evidentemente, a gente pode não estar na situação de acoplamento ótimo do laser, certo? Mas foi a situação que prontamente vimos. Eu estou chamando a atenção que vocês podem ser que se você tirar aquela lâmidazinha, você acumular energia, tá entendendo? Fica talvez até melhor para alinhar também, tá entendendo? Porque se você ficar com a reflexão alta, com energia baixa, aí é meio que o pior dos mundos, né? Você conseguir encontrar um bom alinhamento, né? Mas vai lá, isso aí é detalhe. Outro detalhe assim, né? Isso é para o futuro, né? O outro ponto que eu estou entendendo aí, Alisson, é o eixo horizontal que você colocou, é pulse duration ou é tempo? Não, é a direção da medição, né, do detetor. Mas isso é tempo na horizontal ou você está variando a duração do pulso na horizontal? Não, o pulso é fixo. Então isso é tempo, o eixo horizontal. A duração do pulso ela é fixa. Não, vamos lá. O seu eixo horizontal... É porque o eixo horizontal aí é o tempo, mas é o tempo em que o feixe bombeio tá atuando também, né? Que só medida do osciloscópio, isso é tempo na horizontal, é isso? Isso, é tempo na horizontal, Tá. Não é só porque não ficou claro, porque só está escrito horizontal pulse duration, né? Aí parece que você está variando a duração do pulso de alguma forma, mas não faz muito sentido. Isso é tempo mesmo. Não. Isso é tempo, É o tempo enquanto o bombeio está ligado, né? Tá ok. Vai lá. Em comparação com a intensidade do feixe de prova transmitido pela cavidade, quando a armadilha está desligada, nós estimamos aí a potência máxima desse laser aqui da ordem de 30 nanowatts. E para essa cavidade, foi calculada essa finesse, né, que é em torno de 8,9, que significa que tem uma melhor resolução do que a cavidade anterior, que era com 70% de reflexão. Eu tenho uma perguntinha aí. Para você ver esse resultado, você precisava daquele campo externo, magnético também? Ele está presente? Sim. E se você tirar o campo, você não vê essa oscilação, não? Não. Porque é o mesmo... Não, porque nesse caso não tem estado escuro, né? Porque você tirou o feixe de prova, né? De prova. Você só tem o feixe de acoplamento, não é verdade? Não é isso? Isso. Tá. Então, não sei por que você precisa... Eu entendi a sua pergunta. O feixe de prova agora, ele é criado pela própria emissão espontânea ao longo do modo da cavidade, né? Qualquer semente que se propague ao longo da cavidade funciona como feixe de prova que vai ser amplificado. Né? Certo, mas se você tirar se você não tiver esse campo magnético, você também não teria, a partir de uma fluorescência, a cavidade sintonizada? Sim, mas se não tiver o campo magnético, não tem ganho, então não oscila. Tá ok, tá. O teu problema é tirar a população daquele estado, né, para poder dar uma... Tá ok. Uma outra pergunta. O que é esse modo aí na metade do Free Spectral Range? O que é esse pico? Tem um pico meio baixinho.
Eu entendo ele como sendo outros modos, né? Também circular a cavidade, mas não o modo fundamental. Mas isso aí, mas é questão de alinhamento, é isso? Não sei dizer. Daniel, pode ser a questão do mode match, o laser probe não estava exatamente, né, casado com a cavidade. Você pode reduzir isso aí, melhorando a focalização, você pode melhorar o phase match e tentar eliminar um pouco esses modos escuros aí. Né? É porque se você ver direitinho, o zero da transmissão, né, relativa aí, ele está bem melhor do que no 5, né? Na finesse 5 que vocês tinham antes, sabe? É como se o seu sistema, na verdade, tivesse uma finesse maior, mas tivesse algum problema aí, acoplamento, alguma coisa que não está... que está causando esse alargamento aí, tá entendendo? Esse pico no meio também pode ser um problema de alinhamento mesmo, sabe? Pode, exatamente, mode match. Né? Mas vai lá. Então, para demonstrar a natureza coerente desse laser, né, nós retiramos aqui o bloqueio do feixe de prova, permitindo que os dois feixes circulassem na cavidade ao mesmo tempo. Então, essa figura aqui demonstra o batimento entre os feixes de prova e a radiação laser emitida na saída da cavidade, quando a dissintonia deles, do prova-bombeio, né, é de zero, né, e de 25 kHz. Então, esse batimento, quando a dissintonia é de 25 kHz, demonstra o alto grau de coerência do laser e demonstra aí um novo sistema de laser, né, operando em átomos frios. Então... aí eu também não entendi, não. Volta aí. Vê só, se você tivesse feito o batimento do prova com a saída do seu laser e visto uma oscilação, aí eu concordava contigo, tá certo? Mas se você pegou prova, injetou no meio de ganho, e aí ele bate com o bombeio em cima do meio de ganho, ele está arrastando o sistema. Não sei se isso mostra... Não é com o bombeio. É do prova com o laser da cavidade, né? Não, mas o prova, ele não está sendo injetado dentro da cavidade? Sim. Então, ele está arrastando o laser. Eu não sei como você pode checar a coerência do laser nessa configuração. Se você fizesse o batimento com o prova fora da cavidade do laser, tudo bem. Mas é como se você fizesse uma injeção, como se fosse uma reflexão, uma retroreflexão em cima do laser, né? Qualquer reflexão voltando em cima do laser arrasta o laser. Não, mas, Daniel, não é bem isso, não. Veja, sem o prova, né, o sistema vai lesar em que frequência? A frequência do pump está fixa, certo? Então, ele vai lesar naquela frequência que faria o delta igual a zero, na condição de ressonância Raman. Certo? Sim, tudo bem. Então, essa é a frequência que o laser emite. É a frequência que satisfaz a condição de ressonância Raman. O que ele fez aí, ele injetou um prova que está deslocado 25 kHz dessa frequência de ressonância Raman. Não é a frequência do feixe de bombeio. Então, a cavidade... E observe que isso aí está dentro do modo da cavidade, né? Que tem mais de 5 MHz. Então, isso não é problema. Então, o que você vê é exatamente o batimento entre o feixe de prova, que tem essa frequência, e a radiação laser, que acontece exatamente na frequência que você desintonizou. Não, eu concordo. Isso mostra exatamente que a radiação que está sendo emitida é uma radiação que tem uma frequência, né, bem definida. Não, mas eu não acho que mostra isso não, tá bom? É isso que eu estou chamando a atenção. O seu feixe de prova, quando ele passa pela armadilha, ele interage com o feixe de bombeio. Tá certo? Não, porque ele não está em ressonância. Não. Ele não está na condição de ressonância Raman. Não existe essa interação. Ele está 25 kHz dessintonizado, não está? Exatamente. Completamente fora da ressonância Raman.
ele interage com o feixe de bombeiro mesmo assim. Não. Está completamente Mas fora. Mas Tabosa, 25 kHz, claro que ele está ressonante com o sistema atômico. Não, está com o sistema atômico, mas não com a ressonância de 2 fótons. Mas tá bom, vamos lá. Você está alinhando um laser, qualquer laser. Esqueça esse laser aí, pega qualquer laser. E pega qualquer reflexão espúria voltando em cima do laser. Mesmo que seja pequenininha, que não esteja nem na frequência do laser. Vai bagunçar tudo. Não. Então, se você jogar qualquer fonte de luz em cima do meio de ganho de um laser... Mas, Daniel, não. Observe, esse ganho é extremamente estreito. Esse ganho, né, qual é a largura dele? É menos de 10 kHz. Certo? A largura do ganho. Então, o prova está na cavidade, né? Não, mas não interessa. A cavidade é bem mais larga do que isso. Não interessa. O fato é que o laser prova, ele não afeta o mecanismo de ganho, porque ele está completamente fora da região de ressonância de 2 fótons. Completamente fora. Não, veja, eu entendo que o feixe de prova tem um efeito, tá certo? Eu só não entendo que isso seja uma boa forma de mostrar que o seu laser está oscilando junto com o feixe de prova, só que com uma pequena diferença de frequência. Não, ele mostra exatamente que a frequência de batimento, e aí é importante que o feixe de prova esteja na cavidade, porque aí você tem essa interferência é simples de ver, porque eles operam essencialmente no mesmo modo da cavidade, certo? O feixe de prova ele tem o mesmo modo, aproximadamente o mesmo modo, porque a cavidade foi aliada com ele. Então, o batimento é bem eficiente nesse caso, certo? Mas eu acho que tem muitas outras suspeitas que podem causar batimento na cavidade. Isso eu estou chamando a atenção. Não eu concordo que se você tiver todo o modelo do processo na cabeça, você pode até olhar para esse sinal e dizer, olha, eu acho que isso significa isso. Mas se você não tiver toda a modelagem na cabeça, isso aí pode ser qualquer coisa, né? Não é um sinal claro para mostrar esse efeito que você está querendo mostrar. Né? Não, mas qual é o efeito? A gente está apenas mostrando que a radiação que está sendo emitida, né, como laser, tem uma frequência bem definida com relação ao feixe de prova. E, por exemplo, se você faz esse detune 0, some o batimento. Não, mas é porque você está assumindo que o feixe de prova não influencia em nada o ganho do seu laser. Mas ele está injetado dentro da cavidade. Mas, Daniel, a gente pode assumir isso porque o ganho, a largura do ganho é bem menor do que essa separação que a gente... Não, você pode assumir isso com várias considerações teóricas na cabeça, mas não de cara. Como método de medição, o método de medição não é claro nem um pouco. Você tem que fazer muitas suposições teóricas para assumir que isso aí tem esse significado. Né? Não, você não pode questionar que esse batimento evidencia que os 2 lasers têm, né, frequências bem definidas. Não, eu concordo com você, só que acho estranho a forma de caracterizar para ter esse significado que você está querendo. Ou seja, de mostrar que o que você está tendo no laser, né, essa oscilação, ela tem uma frequência bem definida com relação ao feixe de prova. Tá entendendo? Eu acho que essa forma de medir é que eu acho que não é nem um pouco usual. Ela tem muitas considerações na cabeça para você conseguir, digamos assim, explicar essa ideia, tá entendendo? Porque, por mim, assim, de cara, pode ser um monte de outros efeitos em cima do meio de ganho. Aí você precisa argumentar teoricamente que não é tudo isso. Não, tudo bem, mas até porque, ou seja, o efeito do ganho só vai se manifestar dentro da largura espectral do ganho, certo? E o feixe de prova, em princípio, é um feixe fraco, né? Então, ele não deve alterar o mecanismo de ganho. Não, veja, é que o feixe de prova fraco está no modo da cavidade. E o modo da cavidade, inicialmente, é populado pelo vácuo. Então, se o feixe de prova é maior que o vácuo, ele já não é fraco. Sim, mas o vácuo, quando o laser opera, ele deixa de ser vácuo, né? Ah, sim, mas aí você tem um ganho em cima do seu prova, né? Não tem. Não. O prova está desalinhado? Não, mas o prova não participa do ganho, exatamente porque ele está fora da faixa espectral do ganho. O prova não tem ganho. Ele está fora da...
É claro, ele está dessintonizado 25 MHz, não é em relação à ressonância de 2 fótons. Então, volta a transparência do ganho aí, Alisson. Do ganho em função da frequência, por favor. Pronto, aqui. Ganho em função de frequência. Ou seja, aqui eu estou varrendo a frequência do feixe de prova, certo? Essa aqui é de sintonia 0, mas aqui não tem ganho. O ganho acontece na ressonância de 2 fótons. Ou seja, nessa frequência aqui do feixe de prova, certo? Você tem a ressonância de 2 fótons. E é somente nessa faixa espectral aqui que você tem ganho. O que a gente fez foi pegar o feixe de prova, certo? E tirar ele e colocar aqui, nessa região. Se você coloca o feixe de prova nessa região, certo? E não tem laser, não tem batimento nenhum. Mas quando o laser opera, você vai ver, o laser vai operar em que frequência? Vai operar na frequência que satisfaz a condição de ressonância Raman. E esses 2 modos, então, batem na frequência de deslocamento do feixe de prova. Veja, você tem uma luz acoplada na cavidade, próximo da ressonância. Não é trivial, não, tá bom? Não, mas é próximo da ressonância. É fora da ressonância. Completamente fora da ressonância. Não, mas qual é a ressonância da cavidade? Não, a ressonância da cavidade, qual é a largura dela? Não, é 5 MHz. 5 MHz. O que é importante aqui, acho que o Rios quer fazer um comentário. O que é importante aqui é essa largura, é que o feixe de prova ele está fora dessa região do ganho. Deixa aí, Rios, você quer falar alguma coisa aí? Porque... Vai lá, Rios. Olha só, num sistema que vai ter esses processos, tipo laser de gás, e eu aí tem um ponto que eu não estou compreendendo, mas eu estou falando mais para pedir desculpa, eu tenho que cuidar de um exame daqui a 10 minutos, aí eu vou ter que sair, vou dizer e sair. Se você tem um meio que tem ganho, fecha uma cavidade ao redor de uma escolhida direção de algum modo, aquele modo rouba dos outros para oscilar o laser. Ao passar qualquer sonda numa direção diferente daquele modo, o sinal, ao invés de amplificar, ele ia diminuir, porque foi roubado. Aí eu fiquei completamente confuso para o entendimento do que é a sonda, o que não é a sonda, o que é o modo do ganho. Assim como aquela história daquele pico menor. Aquele pico menor é preciso examinar se a cavidade é confocal ou quase confocal. Se ela for quase confocal, aparece aquele pico na metade. Eu estou dizendo essas coisas porque são dúvidas que eu fiquei, tá bom? Mas eu espero ter a ocasião de conversar tanto com você como com o Alisson depois, porque eu vou ter que cuidar de uma prova daqui a pouco. Mas só uma observação sobre o seu comentário, é que aqui não tem esse mecanismo de roubar ganho, né? Porque o sistema é completamente homogêneo. Então, você não tem grupos transferidos. Você pode dizer que não tem um mecanismo de roubar ganho, depende como, porque se você incide com um vetor de onda K, diferente daquele que é o vetor de onda que participa da oscilação da cavidade com laser, com a emissão do oscilador laser, se você vier com um K diferente, se você olhar para a emissão espontânea de um tubo que começa a laser, começou a laser, não tem fluorescência lateral. Logo, não teria amplificação, não teria manutenção da absorção ou do ganho, ou da amplificação, teria uma queda em vez de um aumento. É uma dúvida que eu levanto para vocês, né? Uhum. Daniel, acompanhou minha observação? Eu acompanhei, mas minha preocupação é mais ou menos nessa linha, ou seja, que, na verdade, tem várias opções de confusão aí entre um feixe circulando na cavidade e um bombeio, né? E o modo da cavidade. Eu acho que isso aí pode dar uma dinâmica meio rica, né? E eu acho que o problema não é que o significado em si, é que não é tão claro assim quanto talvez quando eu tinha entendido, quando explicou, né? Viu, Tabosa? Mas eu acho que vocês tentaram fazer um batimento da saída, assim, na frente do detetor, da saída do laser
com prova, diretamente? Não, mas inclusive isso pode ser feito sim. Eu acho que ia ser muito mais claro. Não, mas a vantagem de fazer esse sistema aí é que exatamente você tem o perfeito mode matching, certo? Porque a radiação, né, do laser está exatamente no modo espacial muito próximo do probe, que é o mesmo modo da cavidade. Mas aí, para ter um perfeito mode matching, você pode pegar a saída do laser, jogar numa fibra e bater com o laser dentro da fibra. Pode. Mas não fizemos. E aí fica mais claro, eu diria, né? Não precisa gastar muita saliva explicando o modelo, né? Tá entendendo? Eu tenho uma perguntinha aí, né, também. Eu não teria uma competição entre o laser gerado, quando eu tenho campo de controle, porque o campo de controle está numa frequência fixa e, por efeito Raman, eu gerei a luz, o laser aí que você está gerando. Quando você pôs o probe, o meio não poderia entender um probe como um outro laser de controle e tentar gerar o dele, o complemento dele, e aí eu teria duas coisas operando? Poderia ser uma coisa desse tipo? Poderia, Sandra. Em princípio, eu não sei se o Alisson quer responder. Não, eu não entendi. Não, veja, Sandra, em princípio, sim, poderia, mas aí não seria o fast probe, né? O ganho não existe para qualquer intensidade do fast probe, certo? Então... Ele está fraco demais, é isso que você está dizendo? Ele é fraco demais, exatamente. Ele não produziria ganho nenhum. Tá ok. Ok, respondido. Bom, eu não sei se o termo de seminário, não sei se concluiu, Alisson, não lembro. Faltou só a conclusão. Só a conclusão aqui para encerrar. Então, para concluir, os resultados mostram que a cavidade tem efeito sobre o ganho do feixe de prova muito superior em relação ao ganho sem cavidade, especialmente para potências mais baixas, onde nós conseguimos um ganho efetivo da ordem de 20 vezes. Os átomos frios numa cavidade nas condições ideais, ou seja, uma cavidade estável e bem alinhada, né, e de alta finesse, eles podem ser usados para gerar oscilação laser sem inversão de população. E como vimos, a população do estado mais ela é sempre maior do que a população dos outros estados. E isso garante que o ganho não está associado a uma inversão de população entre os estados não está associado a uma inversão de população entre os estados que o feixe probe acopla, e nem sequer há uma amplificação Raman. E a razão do feixe de prova, a razão do ganho, né, do feixe de prova está baseada na manipulação do estado escuro e, consequentemente, uma pequena absorção do feixe de controle, que, como vimos, o aumento da potência do feixe de prova está de acordo, né, com a absorção desse feixe de controle. Então, nós também verificamos a natureza CW do laser, né, ao observar o batimento com o feixe de prova. E para perspectivas futuras, né, trabalhos futuros aí, posso citar a amplificação de feixes portadores de momento angular orbital e obtenção de oscilação laser nesses modos de luz, né? Eu acredito que já estão sendo desenvolvidos estudos nesse sentido lá no laboratório. E pronto, é isso. Deixa eu só... Opa, Alisson, valeu. Eu perguntei já um monte, né? Deixa eu voltar aqui. Tchau, Alisson. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Muito bom aí também. Muito bom. Já fiz umas perguntas aí no sistema e tudo. Tá ok. Eu acho que, basicamente, as perguntas já foram todas feitas ao longo da apresentação, né? Então, Alisson, obrigado aí pela excelente apresentação. Eu que agradeço. Até mais, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Valeu, Raoni.
Só um comentário final aí, enquanto... um agradecimento especial ao Márcio, né, que foi, na verdade, quem forneceu os 2 espelhos, né, para fazer essa cavidade. Foi fundamental. Os esféricos? Os espelhos esféricos, exatamente.